Pois bem, estamos numa grande série, a grande jornada pelo Evangelho de Marcos. Glória a Deus por isso. Capítulo por capítulo, na verdade, perícope por perícope, irmão Cardoso. Perícope por perícope, pegando cada recorte da palavra, porque assim é bom para um sermão expositivo. Então esta manhã vamos estudar sobre, no chamado divino, a verdadeira grandeza está no serviço. Marcos capítulo 10, versículo 42. Vamos fazer a leitura da palavra. Diz assim o evangelista: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. É o modelo político, o governo. Estou falando do modelo do mundo. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. Sabe, amado, ontem eu saí cedo da igreja. Sabe que hora eu saí ontem? 9:30 da noite. Saí cedo. Estava aqui servindo a igreja de Jesus. É o que Jesus está ensinando. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus fale profundamente os nossos corações. Senhor amado e bendito, quem determina o caminho a ser seguido é o Senhor, é o Mestre. Essa é a ênfase do capítulo 10. Pois diz que Jesus tomou a dianteira e chamou para junto de si os discípulos. E aquele grupo que estava caminhando com Jesus ficou temeroso, ficou espantado, porque quem determina o caminho é Cristo. É Ele quem anda à frente, e o caminho, sabemos, é para Jerusalém. Então, Deus, ensina-nos a dar os passos do Mestre. Ensina-nos como comunidade cristã a andar pela trilha do Senhor, pelos caminhos dos profetas. Queremos assim, Senhor amado, agradar-te, fazer a tua vontade, promover a oração de Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra, e enche a terra com a tua glória, assim como as águas cobrem o mar. Mas isso só ocorrerá quando a igreja de Jesus aprender qual é o seu lugar e a sua missão nesta terra. Então aqui estamos para aprender, Senhor. Do altar à porta da igreja, somos todos carentes da tua palavra e da tua inspiração. Talvez o pregador seja o que mais carece, Pai. Seja o vaso mais frágil. Como disse Paulo, a mim, o principal do meio desses pecadores, me foi dada a graça de ser apóstolo, servo e enviado. Em nome de Jesus oramos. E o povo amado, ovelhinhas tão amadas de Cristo Jesus, digam amém e amém. Louvado seja Deus. Amada família espiritual, povo santo, povo mais do que vencedor, povo cristão, comunidade cristã, comunidade saudável, guiada por Cristo Jesus, experimentada pelas provações e aprovada por Deus nesta terra para dar o seu testemunho
Testemunho de que quem é a esperança da tua vida? Jesus Cristo. Diga: Jesus é a esperança da minha vida. O nosso Senhor Jesus, no texto em tela, está subindo para Jerusalém. Está caminhando em direção à cidade santa, onde Deus escolheu que fosse palco para o Gólgota, o patíbulo de horror do Gólgota, onde Cristo seria fustigado, zombado, esbofeteado e cuspido, cumprindo a figura messiânica. Jesus está em direção à cruz. E essa consideração que o texto faz diversas vezes nos salta aos olhos. De 8:31 a 10:52, essa é a tônica. 3 vezes Jesus predisse a sua morte, de 8:31 a 10:52. E isso dá continuidade ao tema de que discipulado significa se unir a Jesus como servo de todos. Porque Jesus era santo, Jesus não tinha pecados. Por que ele estava indo para a cruz? Para que você e eu tivéssemos justificação. Era um morrendo por todos. Era um tomando o pecado de todos sobre si. Todas as angústias, todas as fobias, todas as crises, todos os problemas, todos os pesos, pecados, todo o carnegão de morte estava sendo jogado sobre Jesus Cristo naquele lugar. E Jesus o foi destemidamente. Ele tomou a dianteira daquele grupo que também estava a caminho de Jerusalém e subiu para Jerusalém em direção à cruz. E essa é a verdadeira grandeza de um homem, é entender o valor de servir. Essa é a grandeza do cristão, é saber que ele foi chamado por Deus para servir o próximo, para levar o amor adiante. Diga amém por isso. Então eu quero declarar que você leve o amor de Deus aonde você estiver andando. Tem alguma coisa ligada aí, gente? O celular, baixa um pouquinho. Só baixa ele. Tá bom. Amém. Só baixa. Então muitos fazem, amados, um marketing olhando do que é o cristianismo, olhando apenas de uma forma triunfalista do que seria ser discípulo de Jesus. E nós temos explicado à igreja, é claro, amados irmãos, que uma vez que você tem Jesus, você é a pessoa mais feliz desta terra. É claro que uma vez que você tenha Jesus, você é a pessoa mais bem-aventurada, amado irmão. Diga glória a Deus por isso. Você é amado, você é escolhido de Deus. Paulo usa aquela figura do antítese, o contraditório, para realçar o valor da nossa bem-aventurança. Ele disse: ainda que sejamos ovelha para o matadouro, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem criatura, amado, ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amado, se você tem o amor de Deus, você é mais do que vencedor. Glória a Deus. Se você é abraçado pelo amor de Deus, se você está no aconchego deste amor, você é rico, você é vitorioso, você é amado, você tem tudo na tua vida, amado. Paulo disse: tudo é vosso, e vós sois de Cristo. Glória a Deus por isso. Agora,
ovelhinhas amadas, precisamos compreender que o discipulado envolve custo. A graça, graças a Deus, nos é dada por graça, mas ela não foi de graça. Ela teve um alto preço. Filho de Deus foi morto na cruz do Calvário. Ser discípulo de Jesus envolve custo. O preço do discipulado de quem quer seguir Jesus. Esse é a tônica do capítulo, uma das tônicas do capítulo 10. E o evangelista começa destacando esse custo sobre a questão do divórcio. Ser seguidor de Jesus significa ter um compromisso matrimonial, um compromisso familiar, imaculado. Diferente do que a maioria das pessoas estão dispostas a assumirem em sua própria vida. E isso já era naquele tempo. Já era no tempo de Moisés. Por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Quanto mais próximo do princípio da criação, não era assim desde o princípio. Mas Moisés disse que pode dar carta por causa da dureza do coração. Olha, se lá atrás já era assim, imagina hoje no mundo do faz de conta. Disse um teórico: se Deus não existe, tudo é permitido. É o que pensa o mundo. E não se tem valores matrimoniais seguros, sérios. Não se tem amor, respeito pela pessoa que está ao lado da sua cama. A pessoa está lá com a esposa do lado da cama e o cara está lá mexendo no site de pornografia. Está lá com a mulher do lado e está lá trocando mensagem com aquela amiguinha que está flertando do trabalho. Envolve um custo, amado. E eu declaro matrimônios sagrados e imaculados em nosso ministério, amado. Que a loucura do adultério, que a loucura desse pecado sujo não chegue à tua casa. Eu declaro uma casa sobre a rocha em nome de Jesus. Depois o texto mostra o valor das crianças, que elas não eram valorizadas, não eram amadas, não eram benquistas, eram, sabe, não tinham o valor de uma criança. Jesus diz: olha, você que já foi corrompido pela questão do ter, eu sou, eu tenho. A criança não tem isso. A criança, você dá um presente para ela, e muitas das vezes quando você olha, ela está brincando com a caixa do presente, o papel, e o brinquedo está de lado. Então Jesus disse: você quer entrar no reino de Deus? Seja como uma criança, ingênua, pura, simples, a candura de um servo de Deus, a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. E eu declaro que desta forma, amado irmão e irmã, você vai brilhar a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus avança e a discussão, o evangelista mostra que é sobre poder, sobre domínio. Um dos grandes dramas e tentações do homem, da carne, é o poder, é o domínio, é a autoridade. E quem é o chefe aqui? Quem é que manda? É o domínio. E ali, o evangelista está mostrando que cristianismo e discipulado é aquilo que você está disposto a abrir mão para viver essencialmente o reino de Deus. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então veja isso em Marcos 10, 23 a 27. Que o último ponto desse Sitzenleben, desse pano de fundo para o texto que vamos entrar, é a questão da riqueza. E ele diz em 23 e 27, dizendo: então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então não é uma questão quantitativa meramente,
Tem muito, não entra. Tem pouco, entra. Não é isto. É a confiança. É a fonte do coração. Onde está o teu coração? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem é que pode ser salvo? Jesus, porém, olha que Jesus sempre tem uma palavra maravilhosa. Jesus sempre tem a resposta certa para nós. Ele diz, fitando neles o olho. Jesus olhava olho no olho. Jesus, fitando neles o olhar, diz: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível, amado. Olha, é possível, aleluia, é possível, amado, é possível sim, Jesus trabalhar na vida de alguém esta manhã. Se você está na obra do Senhor, ouvindo a voz de Deus, a gente aí fora, amado, que fecha o coração e se desvia, debaixo de chibatada. E não adianta você orar, Deus, transforma o fulaninho para mim. Jesus não está trabalhando em fulaninho para você. Jesus não trabalha na fulaninha para você. Jesus trabalha no fulaninho para Ele próprio. Jesus trabalha na fulaninha para Ele próprio. A questão nunca foi você ou eu. A questão sempre foi Deus na vida das pessoas. Deus pode trabalhar na vida do fulaninho para transformar o fulaninho para ele ser o melhor cristão. E ele sendo o melhor cristão, ele será o melhor marido. E ela sendo uma melhor cristã, ela será uma melhor esposa. Então não adianta, olha, trabalha o fulaninho para mim. E Jesus está dizendo, desamarra esse bode há muito tempo. E você está lá agarrado no bode. Foi o que aconteceu com Saul. Samuel falou, não, mas Saul. E Deus falou, rapaz, eu já desencanei de Saul há muito tempo, o negócio é Davi. Ele é que tem um coração, que eu levantei um coração pastoral. Então, amado, eu declaro que Deus trabalha. Quando você orar, não ora assim não. Deus, trabalha lá no coração do fulaninho para mim. Fala assim, Deus, trabalha no meu coração para ti, Senhor. E nos fulaninhos e fulaninhas para ti, Senhor. Porque quando somos bons cristãos, Deus será glorificado em tudo. Então para Deus é possível, amado. Para você é impossível, mas para Deus é possível, amado. Então Deus pode trabalhar agora na tua vida, na tua casa, no teu casamento. Receba esta palavra. Uma família abençoada que entende o custo de ser cristão. Você está disposto a pagar o custo de ser cristão? De tratar bem a tua mulher, tratar bem o teu marido, honrar as crianças, tratar bem, dar atenção, dar educação. A criança não quer o que você tem, ela quer você. Se a pessoa quer se matar trabalhando para dar o melhor carro para o filho, mas às vezes nem você teve o melhor carro. E é feliz. É verdade, nem você teve a calça da diesel. Até porque a calça da diesel pode pegar fogo rapidinho. Mas você é feliz assim mesmo. Então eu declaro, amado, antes de tudo, cristianismo, eusébia, contentamento, felicidade, a alegria do Senhor é a tua força nesta terra, amado. Então agora, mais uma vez, o evangelista registra a união, está registrando essa união entre cristologia e discipulado. Porque ele vem dizendo que Jesus, a caminho da cruz, é Ele que está dando a direção para os discípulos. Ele está dizendo, venha, me siga. Mais uma vez, ele faz esta relação de cristologia e discipulado. Ou seja, cristologia, Jesus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que opera todas as coisas, e aquele que veio não para ser servido, mas para servir. O Messias esperado da nação é o modelo para a tua vida, seguidor de Jesus, amado. Eu olho para você, eu declaro, você é cristão, amado. Você é um crente, você é uma crente. Não se envergonhe de dizer, eu sou de Jesus. Não se envergonhe de dizer, eu sou um cristão, amado. Eu prezo pelos valores da palavra de Deus.
Por isso eu honro a minha cidadania, a minha civilidade, os meus votos em quem honra Deus e a sua palavra, para a glória do Senhor. Então, este maravilhoso Mestre Jesus, diante dos nossos fracassos, ouça, receba esta palavra, trabalha e nos capacita. Porque nós somos frágeis demais. Nós somos limitados demais. Às vezes, na nossa loucura, pensamos além de nós mesmos no que deveríamos pensar. E falhamos e erramos tantas vezes. Será que haveria alguém aqui que diga: não, pastor, o senhor está errado, eu nunca errei na minha vida, mas eu sou mais eu. Fera neném. Sou fera neném. Nasci nos anos 80. Aí a gente diz: ah, coitado. Só Jesus. Eu pensei que a Amada ia falar: está repreendida. Esse é melhor, é melhor. Espera um melhor. Semana passada a gente sentiu falta do estar repreendido. Então Ele capacita. Eu declaro e recebo esta capacitação de Deus em nossas vidas, amado. Então, Jesus sabe o seu caminho, que o seu caminho messiânico é sofrimento. Jesus sabe. E Ele sabe que a nossa caminhada, vamos enfrentar questões. Então Ele vai sempre trabalhar e preparar a tua vida para manifestar a sua glória. O caminho messiânico de Jesus, de sofrimento, por quê? Primeiro, Ele dará a sua vida em resgate por muitos. Será um pagamento que comprará ou que comprou, olhando de hoje, a liberdade da escravidão do pecado. Quando Jesus nos comprou pelo seu sangue, amado, havia uma lei na época que era a lei do resgate. Quando alguém comprava, quando alguém pagava o resgate, aquele que foi beneficiado do resgate agora é propriedade de quem pagou. Quando Jesus pagou o preço do resgate, nós fomos feitos propriedade de Jesus. Você é a propriedade exclusiva de Deus, comprado a preço de sangue. Logo, você não está mais no mercado dos escravos. Você foi comprado desse mercado. Você não está mais lá à venda, dominado, acorrentado como um escravo, escravo do álcool, escravo da mentira, escravo do adultério, escravo desse mundo, escravo dessas trevas que estão aí fora. Cristo Jesus te libertou. Eu amo esta passagem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade. É Jesus. Jesus é a verdade. Então, nesse caminho de sofrimento que nos comprou e nos libertou, já os discípulos, como seguidores de Jesus, fracassaram. Por quê? Porque desejavam glória ao invés de serviço. Jesus mostrou que através do seu serviço, através da sua obra sacrificial, uma obra assim gloriosa seria feita. Mas eles queriam o inverso, começar pela glória. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: só existe um caminho para a glória, e o caminho é Jesus, e é servir como Jesus. Por isso os discípulos fracassaram mais uma vez. E quando nós pensamos, por exemplo, dizemos assim: Madre Teresa de Calcutá é o arquétipo da bondade. Estamos dizendo que ela é o modelo da bondade. Ou seja, o homem que era arquétipo do que significa ser discípulo, não estava entre os 12, mas era Bartimeu. Porque Bartimeu, no texto que vamos ver, estava apenas buscando misericórdia de Deus e se entrega inteiramente aos cuidados de Jesus. Amado, eu declaro que esse modelo para as nossas vidas seja diário, seja real. Que nós busquemos dele a sua misericórdia. Antes de se aproximar e dizer: ó Senhor, me permita que eu sente à tua direita e outro à tua esquerda, quando vieres da tua glória. Antes de tudo, amado, pense. Não, amado, não pense assim. Pense: Senhor Jesus, eu preciso da tua misericórdia, Pai. Eu preciso que a tua graça me cubra a minha vida.
olha, amanhã, pela manhã, quando eu levantar, eu tenho ciência que a misericórdia de Deus vai me levantar. É a misericórdia de Deus que vai me preparar para ter um dia. Quando eu estiver diante dos enfrentamentos, as batalhas, o trânsito difícil, um chefe que às vezes persegue por questões religiosas, ou um problema, alguma coisa que acontece, Senhor, me dá a tua graça. E vamos dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, Cristo Jesus. Então, a ideia suprassumo do texto é que novamente os discípulos fracassam ao buscar a grandeza ao invés de serviço. E é Bartimeu que volta toda a sua atenção para Jesus e o segue ao longo da estrada, mostrando o caminho. Vamos seguir Jesus, é Ele quem mostra o caminho. Vamos seguir Jesus, é Ele quem mostra o caminho. Diga isso comigo, vamos dizer: vamos seguir Jesus, é Ele quem mostra o caminho. E o segundo ponto é que Jesus ocupa de fato o centro. E aqui revela que o seu caminho de sofrimento, na verdade, é um caminho redentor, pois Ele fornece o resgate por muitos. E, portanto, o seu ministério público vai terminar aqui com um chamado para o discipulado que ilumina a humanidade. Depois dessa passagem, capítulo 11, já vamos entrar na última semana, a semana da paixão, a última semana de vida de Jesus na terra. Aqui é o último sinal público antes da entrada triunfal. E quem prepara isso é Bartimeu. Quem prepara esse escopo final é através da vida de um homem que estava à beira do caminho. Quem sabe muitos que estão ouvindo agora estão à beira do caminho, sem perspectivas, sem direção, achando que a vida acabou, a sociedade empurrou para o lado, não tem background, não tem berço, não tem dinheiro na conta. Mas eu quero dizer que se você tiver Jesus, tudo é possível ao que crê. E Jesus pode usar um pequeno Bartimeu para uma obra gloriosa. Então, no caminho, no chamado divino ao serviço, Jesus predisse para si um caminho de sofrimento que terminaria em glória. Estamos aprendendo e dissecando, amado, o que é cristologia e discipulado. A relação entre quem é o nosso Senhor Jesus Cristo e quem somos nós seguindo esse Cristo. Para onde a igreja caminha? Será que igreja é fazer um culto aqui para você levar sal grosso para casa? Igreja é fazer um show, um teatro aqui e no final te dar uma rosa, te dar uma água benta e dizer: vai lá poderoso, vai lá, você é o melhor do mundo, vai lá que você vai ficar milionário através desse tijolo. Deus me livre. Então, no caminho divino ao serviço, Jesus predisse um caminho de sofrimento que terminaria em glória. Marcos capítulo 10, versículos 32 a 34. Esta é a mais detalhada predição ao sofrimento vicário de Cristo. Estavam de caminho subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante dos seus discípulos. Jesus está na tua frente. Diga amém por isso. Estes se admiravam e o seguiam tomado de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes coisas que deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será coroado com muitas riquezas e muitas bênçãos e muitas honrarias e muitas... É isso? O Filho do Homem o quê? Será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele,
açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitará. O túmulo ficará vazio. A glória será vista pela humanidade. E aqueles incrédulos verão que quem dá a última resposta é o Senhor. Gente, mas nós cuspimos nele, nós esbofeteamos, como é que ele diz? Nós o escarnecemos, cuspimos, nós o açoitamos e nós o matamos. E apesar de termos feito tudo isso, que são as 4 figuras de Isaías, do servo sofredor, apesar de ele ter passado por toda essa figura de escárnio, cuspadela, sofrimento e morte, a sua palavra não para de correr. A sua palavra não para de avançar. O seu nome não para de ser engrandecido. Mas que loucura é esta? É a loucura da pregação, amada igreja. É a loucura da pregação. Eu creio nesta loucura bíblica. Então, aqui está o significado do Natal. O significado do Natal, com o nascimento de Jesus, é a Sexta-feira Santa. Amado, Jesus nasceu para morrer por nós. Jesus nasceu com o mandato da cruz. Jesus nasceu com o mandato de dar a sua vida em resgate de muitos. A sua morte foi substitutiva, predita em seu papel messiânico descrito por Isaías. Por isso Isaías 53, versículos 3 a 5. Olha lá o que diz a palavra. Era o quê? Desprezado. E sabe, às vezes quando você está pregando a palavra de Deus, você é desprezado. Ontem eu vi um vídeo pelo WhatsApp de um pastor pregando a palavra e um travesti colocando os seios de fora e ficando mostrando as nádegas para o pastor, no meio da rua. E o pastor pregando no microfone e vinha lá o travesti assim em cima do pastor. As pessoas não sabem como é terrível brincar com Deus. As pessoas não sabem como é difícil brincar com Deus. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, oh glória a Deus por isso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O inferno não pode tirar isso de você e de mim. As trevas não podem tirar isso de você e de mim. As tribulações não podem retirar isso de você e de mim. Somos o que somos pela graça de Deus, e pela graça de Deus somos sarados em nome de Jesus. Aquele fatídico caminho vicário, aquele fatídico caminho da cruz, aquele momento do Gólgota, com aquele momento de patíbulo de horror, fez de Jesus subir o trono de glória, sendo nosso Salvador. Então eu lhe digo, amado, você é um salvo pela graça de Deus, remido e lavado pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus.
E nós precisamos saber, como crentes, discípulos, que esse tema é essencial na teologia do Novo Testamento. Amado, o sofrimento é o caminho para a glória. Se você está sofrendo como ladrão que roubou, que destruiu a nação, você é um ladrão mesmo e tinha mais é que estar preso. Agora, se você está sofrendo como cristão, sofrendo como alguém honesto, como alguém justo, eu vou lhe dizer, amado, que nenhum sofrimento pode se comparar com a glória a ser revelada em nós. Então a morte, até a morte física, que é maior sofrimento que este, até na hora da morte, amado, a morte física terminará em ressurreição. E qualquer aparente derrota que tivermos, na verdade, redundará em dupla honra e absoluta vitória. Receba na tua vida. 1 Coríntios capítulo 15, diz a palavra do Senhor: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Amado, se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, tudo que estamos vivendo aqui seria mera religião, não teria vida, não produziria transformação, seria apenas um hobby religioso. Mas porque Cristo ressuscitou, a nossa esperança não se limita às coisas terrenas, mas porque Cristo vive, a nossa esperança é eterna com o Senhor. E aí ele diz, versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o quê? O pecado. E a força do pecado é o quê? É a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele fez o quê? Ele fez o quê? Sofreu por nós na cruz, pagou o preço por nós na cruz. É por isso que nós temos vitória. Ele ressuscitou. Versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, amado. Não é em vão, amada. Aleluia. Você está orando por alguém que está sofrendo, Deus está recolhendo as suas orações. Você está dando uma palavra para alguém que está entristecido. Muitas das vezes você mesmo está entristecido, você mesmo está cheio de esfaqueado a vida toda e está orando, está cuidando, está pregando para outra pessoa. Pois eu quero declarar que enquanto você estiver fazendo a obra de Deus, Deus estará fazendo obras na tua vida, amado. Não será vão nenhum copo de água fria que você serve, não será vã as tuas orações, não serão vãs as tuas pregações, não serão vãs a tua prática de amor e serviço para Deus. Ainda que no caminho passemos por sofrimento, o final é um caminho de glória. Chamado divino ao serviço, a nossa caminhada é realizada seguindo os passos de Jesus. Isso significa que devemos imitar Jesus em nosso modo de viver, buscar o bem das pessoas ao nosso redor, buscar a glória de Deus e não a nossa própria glória. Ser discípulo de Jesus no caminho de serviço, seguindo os passos de Jesus, significa ser cristão no mundo, pregar a palavra, pregar o seu amor. Isso não significa necessariamente abrir mão de todos os bens terrenos e adotar uma vida de pobreza. Por que não?
Maria, mãe de Marcos, não vendeu a sua casa. Antes fez da sua casa um PGM, um pequeno grupo multiplicador. O livro de Marcos que nós estamos estudando começou num PGM. Começou num culto do lar na casa de Maria, mãe de Marcos. Você não precisa vender os teus bens, vender tudo. Jesus tinha, amados, 3 mulheres, pelo menos, ricas que sustentavam o seu ministério. Pelo menos, acredito que em torno de 40 pessoas andavam com Jesus para todos os lados. Tenta sustentar 40 pessoas todos os dias para você ver o quanto de dinheiro vai precisar ser movido. Então eu declaro, amados, toda sorte de provisão sobre a tua vida, em nome de Jesus. Zaqueu e Sérgio Paulo não abriram mão de suas riquezas e nem de sua posição na sociedade, porém usaram-nas para a glória de Deus. Vamos ver 2 passagens. Primeiro, Atos 12:12, diz a palavra do Senhor: ah, filho, não troca não, vai seguindo junto comigo. Vamos lá, Atos 12:12. Diz a palavra: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A tua casa pode se tornar um PGM também, amado, para a glória de Jesus. E agora Sérgio Paulo, Eliade, na verdade quem errou foi eu, desculpa, você estava certo. O certo antes era Marcos 10:35, mas continua, vamos lá. Atos 13, versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Agora é o testemunho de Sérgio Paulo. Versículo 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. O cara era mentiroso até no nome. Até no nome ele era mentiroso. O qual, você vê, Bar e Jesus não tem nada a ver. Não combina, definitivamente não combina. O qual estava com quem? O procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Senhor, dá-nos essa autoridade no mundo de hoje. Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo nele, olhou nos olhos do cabra safado e disse, versículo 10, ó filho do diabo. Foi boa? Imagina se a gente fala isso hoje para alguém. Pastor, vou sair da igreja. O pastor é muito ignorante. Cadê o cristianismo, pastor? Cadê o amor? Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa, escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Aleluia! Este é o poder de Deus, amados. Então, ouça, por maior autoridade que o procônsul tivesse, ou bens que Zaqueu tivesse, ou a casa maravilhosa de Maria, mãe de Marcos, ou qualquer outra questão desta natureza, assim como eles, nós também somos chamados a nos colocar em segundo plano e deixar que Cristo e o seu reino tenham o primeiro lugar.
No livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 2 a 4, diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, Cristo está em primeiro lugar. Terceiro ponto e último, antes da conclusão. No chamado divino ao serviço, o discípulo de Jesus ilumina vidas no decorrer da estrada. Diga um amém aí no seu lugar. Eu declaro que tu és a luz do mundo, amado. Receba na tua vida, ovelhinha amada. Onde você estiver andando, uma lamparina de Deus vai estar brilhando, amado. Onde você estiver andando, a luz da graça de Deus vai alcançar pessoas. Pessoas vão olhar o teu modo de vida, o teu comportamento, vai dizer: gente, esse cara tem alguma coisa diferente, é de Deus. Sei lá o que é, mas é alguma coisa boa, é alguma coisa de Deus. Eu creio nisso, amado. Creio nisso. Quinta-feira eu tive o prazer de esbarrar na academia fitness, o casal que eu fiz o casamento. Manda um abraço para ele, irmão Sony Adrisson e Érica Peta. Declara aí esse casal abençoado no Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. O prazer de esbarrar, casal abençoado. Fala, pastor, tudo mais. Todo mundo me conhece como pastor. Pastor. Amado, que você seja uma luz a brilhar onde você estiver. Agora, às vezes o cara é crente e está lá na academia. Glória, Senhor amado. A irmãzinha vai fazer aquele treino. É o treino cachorrinho, não sei como é que é aquele, com a perninha assim. Aí o irmãozinho fica lá: Senhor, grandes são as tuas obras. Amado, é complicado. Você, onde você estiver, você é a luz de Deus nessa terra, amado. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. E foram para o Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, olha lá, amado, veja que texto lindo, veja que texto poderoso, gente. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, tremendo isto, amado: que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele queria enxergar. Um cego quer enxergar, um mudo quer falar, um paralítico quer andar. Mas Jesus queria que esse homem fosse mais profundo do que o estereótipo. Este homem precisava manifestar a sua fé. Este homem precisava dar o grito da fé, promover e proclamar a sua fé diante do Mestre, diante do Autor da vida, diante do Filho de Davi. Diga, filho, o que é que tu queres? Eu quero tornar a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero lhes dizer, amados, que a cura de Bartimeu é o evangelho todo em microcosmo.
É uma miniatura do Evangelho, a cura desse Bartimeu, desse cego. Porque é o milagre final do ministério público de Jesus na terra. E é ela que faz a transição para a semana da paixão. Significa que em resposta, você se lembra que Jesus, amados, Jesus veio para achar e salvar o perdido. Portanto, em resposta à cegueira da humanidade, Jesus cura este homem em uma clara associação do seu ministério messiânico e profético. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 2, diz a palavra do Senhor: o povo que andava em trevas viu o quê? Grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Jesus está a caminho da cruz, mas está iluminando vidas. Jesus está a caminho do Gólgota, mas está curando pessoas. Jesus está a caminho de tomar sobre si o peso da agonia e do pecado, e antes de lá chegar, Ele já está libertando, sarando, curando, tirando pessoas da beira da estrada e fazendo uma obra de iluminação de vidas. Assim como Jesus iluminou este homem, Ele iluminou a minha vida e a tua também, amados. Todas as pessoas com a luz de Deus em Cristo Jesus foram libertas das trevas, foram libertas do pecado, foram libertas do mercado de escravos. Por isso eu lhe digo, amado, que Deus pode usar a tua vida esta manhã para iluminar muita gente. Ao mesmo tempo que as profecias estavam se cumprindo em Jesus, o Messias esperado das nações, é destacado pela ênfase de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amado, ele era um cego, à beira do caminho. Quem é que diria que o homem jogado pela sociedade teria tamanha profundidade teológica que os maiorais do Sinédrio não entenderam? Os maiorais do Sinédrio crucificaram Jesus. Anás e Caifás crucificaram Jesus. Os mestres da lei não compreenderam a obra de Jesus. Mas aquele cego Bartimeu à beira do caminho estava dizendo: ó tu, que és o Messias esperado das nações, ó tu, cujas profecias dos antigos profetas recaem sobre ti, ó tu, que carregarás sobre si o peso do pecado e da morte, ó tu, que te assentarás no trono de Davi e darás governo para toda a eternidade, ó tu, santo, que jamais viu corrupção, ó tu, que ao terceiro dia ressuscitará, tem misericórdia de mim. Amado, considerar Jesus o filho de Davi demonstra uma profundidade teológica muito grande. Pois eu quero dizer aos Bartimeus, eu quero dizer àqueles que têm se sentido cegos, você sabe, amados, com uma vida limitada, uma obra grande Deus pode fazer na tua vida, amado. O importante é que você seja um discípulo de Jesus. O arquétipo do discipulado, o arquétipo do que é ser discípulo, nesse texto, como em muitos outros, não estavam entre os 12. Os 12 discípulos fracassaram várias vezes. O texto que eu pulei de Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 45, mostra mais um dos fracassos desses discípulos, porque eles estavam discutindo para saber quem seria o maior. Quem é que vai ser o maior? Quem é que vai se sentar ao lado de Jesus? Quem é que vai ser o tal? E Jesus falou para eles: vocês podem ser batizados com o batismo? Tem aí, Eliado, joga lá para a gente. Vocês podem ser batizados com o batismo? Não, joga Marcos capítulo 10, versículo 35.
com o batismo com que eu vou ser batizado. Vocês podem enfrentar o que eu vou enfrentar. E eles estavam achando, na verdade, que Jesus estava falando de alguma nova unção, alguma unção de alguma coisa tremenda. Sim, pode, a gente pode. Pode. Então tá bom, vocês vão ser batizados assim, mas não vão se sentar onde vocês querem. Então, se aproximando dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Respondeu-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Gente do céu. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Eles esqueceram de estudar o judaísmo. Eles esqueceram de estudar o que significou durante todo o Antigo Testamento, o que é beber o cálice e o que é ser batizado. Só esqueceram esse pequeno detalhe. Podemos, tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que são considerados governadores dos povos, têm sob o seu domínio, sobre eles os seus maiorais, exerce autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Então, amado, o arquétipo do que é ser discípulo foi um homem à beira da estrada. Ele sabia quem era aquele Jesus que estava caminhando. E a única coisa que ele quis foi pedir misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim. E ali é o microcosmo do Evangelho, porque quando aquele homem foi curado, o que ele fez? Seguiu Jesus estrada fora. Ele não disse: agora que eu recebi o milagre, agora eu vou cair na gandaia. Agora que eu recebi o milagre, não me esperem mais na igreja, porque agora Jesus já respondeu a minha oração. Só que Jesus vai lá no fundo da tua alma, amado. Jesus está sondando e esquadriando o teu coração. Então eu termino com 2 alusões, porque discipulado de Jesus é fazer uma escolha. Agostinho de Hipona, aos 16 anos, foi estudar filosofia e abandonou a fé cristã. No entanto, uma vez abandonado a fé cristã, ele se deparou com um texto de Romanos capítulo 13, versículos 12 a 14. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Este homem passou por um grande conflito, um longo conflito interior, e no final de tamanho conflito ele disse: foi como se a luz da certeza inundasse meu coração e dissipasse todas as trevas das dúvidas. Tu me convertestes para ti, Senhor, de modo que deixei de depositar a minha esperança nas coisas deste mundo e me firmei na regra da fé. Você tem uma escolha, como discípulo: viver a fé ou viver o ego, viver a fé ou viver o teu eu, porque não adianta ser cristão de nome,
você precisa renunciar ao ego. Enquanto o teu ego estiver lá em cima, você está fracassando como discípulo do Senhor. Agostinho de Hipona precisou escolher entre a filosofia ou a fé. E ele disse: Senhor, tu me converteste. Tu me inundaste com a tua verdade. E eu deixei de confiar no mundo e me passei a afirmar sobre a regra da fé. Pois eu digo com as palavras de Jesus, que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu, porque está sobre a rocha. Ao invés do ego, ao invés do eu, você é da fé. Diga: eu sou da fé. Não sou dos que retrocedem para a perdição. Eu sou da fé. Cristo precisa crescer e eu diminuir. Sou o que sou pela graça de Deus. E sim, nele tudo posso naquele que me fortalece. E a segunda escolha do discípulo final é a fé ou a fama. A glória, uma à direita, uma à esquerda. Era a briga dos discípulos, Tiago e João. Você sabe que um dos principais valores promovidos pela mídia, e isso que eu estou falando é o resultado de um estudo de psicólogos, feito alguns anos atrás, psicólogos sociais. Um dos principais valores promovidos pela mídia é a fama. Objetivo que é perseguido e aclamado em nossa cultura. Se a pessoa tem fama, ela tem seguidores. Nós vimos agora o caso de um estuprador, um médico estuprador, que tem que ficar na cadeia muitos anos. Não tinha ninguém como seu seguidor. Depois que entrou na mídia, ganhou fama, 11 mil seguidores. Ou seja, temos pelo menos 11 mil pessoas iguais a ele nesse mundo, nesse Brasil. Sociedade de perna cabeça, inversão de valores. Agora, eu pergunto, o que é que acontece quando a pessoa descobre que a fama não satisfaz? Em 1988, George Harrison, ex-integrante dos Beatles, disse à revista Time: imaginávamos que queríamos fama, mas depois de algum tempo, famosos, percebemos que na verdade queríamos apenas os frutos que a fama pode trazer. Passada a empolgação inicial, entrei em depressão e pensei: isso é tudo que temos para buscar na vida? Essa coisa tão fútil que temos para buscar na vida? Pois eu quero com graciosidade, alegria, prazer e Bíblia na mão lhe dizer que a fé não promove a fama e nem qualquer algo ou alvo egocêntrico. O foco da fé é o amor. O foco da fé é servir o próximo para o bem. O foco da fé é seguir Jesus. E é isso que nos dá propósito para a vida e propósito para a eternidade. A fama termina em poeira, como fogos de artifício, brilha no céu e termina em cinzas embaixo. Mas a fé, amada ovelhinha, é o firme fundamento para toda a eternidade. Portanto, versículo 52 para terminar. Então Jesus lhe disse: vai, filho, como diz o louvor, vai, filho, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aleluia! Que assim seja, assim diz o Senhor.